No começo dos anos 90, surgiu uma produtora de quadrinhos, criada junto com uma nova editora, fundada por um dos maiores artistas da indústria e que veio na ideia de ir contra o que as grandes empresas faziam na época. Uma produtora que veio com a Image, mas que no fim acabou se tornando parte da DC Comics. Criada por Jim Lee, essa é a Wildstorm. Mas antes de contar a história da Wildstorm, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Há pouco tempo atrás eu contei aqui no canal como foi a origem e a criação da Image Comics. Como 7 grandes artistas da época se juntaram para criar essa empresa que bateu de frente com as grandes editoras da indústria no começo dos anos 90. E cada um dos fundadores da Image tinha a sua própria produtora, o seu próprio selo, que era publicado pelo guarda-chuva, que era a editora Image. E entre eles tinha a Wildstorm de Jim Lee. A Wildstorm Productions foi um selo, uma produtora fundada em 1992 por Jim Lee. Mas na verdade, no seu ano de estreia, ela foi fundada com o nome de Aegis Entertainment. Foi só no ano seguinte, percebendo que os nomes das empresas dos parceiros seriam usados como marcas, Jim Lee mudou o nome de Aegis para Wildstorm, combinando os nomes dos seus principais títulos, Wildcats e Stormwatch. Com o passar do tempo, a Wildstorm foi se destacando porque a qualidade das suas histórias era uma das melhores da editora na época. Entre os seus títulos mais famosos, por exemplo, vieram Wildcats, Stormwatch, Gen 13, Deathblow e futuramente The Authority. Esses títulos ajudaram a estabelecer a Wildstorm como um dos principais selos da indústria de quadrinhos no início da década de 90, se tornando inclusive a produtora mais importante da Image, ao lado da McFarlane Studios, de Todd McFarlane. O único problema é que o sucesso não foi tanto quando Jim Lee tentou levar as suas ideias para outras mídias em 1994, como aconteceu com os Wildcats, que receberam uma animação, mas que infelizmente durou só uma temporada. E para piorar, uma animação de Gen 13 até chegou a ser produzida, mas nunca foi lançada nos Estados Unidos. De qualquer forma, em 1995, a Wildstorm já era uma produtora de quadrinhos consolidada, com um universo expandido, batizado de Universo Wildstorm. Então, para trazer novas histórias de novos artistas com outras temáticas, Jim Lee criou um selo secundário, o Homage Comics. Não tão focado numa ligação com o seu universo compartilhado e não tão focado em super-heróis, mas focado nos artistas. Esse selo começou com obras como, por exemplo, Astro City e The Wizard's Tale de Kurt Busiek, Leave It to Chance de James Robinson com arte de Paul Smith e Strangers in Paradise de Terry Moore. O selo ganhou sucesso e foi se expandindo cada vez mais, com obras de outros talentosos escritores e artistas como Sam Keith com Zero Girl e For Woman, e minisséries de Warren Ellis como Mac, Red e Reload. Em 1997, outro selo secundário foi criado por Jim Lee, o Cliffhanger, que trazia uma linha de histórias em quadrinhos de propriedade do criador, com obras como Danger Girl, de J. Scott Campbell, Battle Chasers, de Joey Madureira, Crimson, de Humberto Ramos e Steampunk, de Joe Kelly e Chris Bacalo. Tudo isso era publicado pelos seus respectivos selos, fosse pela Cliffhanger, Homage ou Wildstorm, mas tudo era lançado pela editora principal, a Image Comics. O nome da Wildstorm cresceu muito fortemente ligado à qualidade, graças a essa organização. E foi assim, inclusive, que em 1997, Jim Lee conseguiu um grande feito.
conseguiu reformular o seu universo Wildstorm, incluindo histórias escritas por famosos artistas, como por exemplo Warren Ellis, Adam Warren, Sean Phillips e ninguém menos que Alan Moore. Com essa reformulação, algumas séries como Wildcats, Stormwatch e Deviate assumiram o lugar dos títulos mais populares e comercialmente bem-sucedidos do universo Wildstorm em 1995. Nessa época, inclusive, a Wildstorm fez uma proposta à Lucasfilm na tentativa de adquirir uma licença para publicar os quadrinhos da franquia Star Wars, mas acabou perdendo a disputa para Dark Horse Comics. Como Jim Lee tinha uma certa proximidade com Alan Moore nesse período, surgiu uma ideia: criar um selo exclusivo para o roteirista, já que Alan Moore prometeu nunca mais publicar nada nas grandes empresas como a Marvel, e principalmente na DC. Foi assim que Jim Lee criou então o selo America's Best Comics, ou ABC, isso em 1999, onde Alan Moore publicou histórias como Prometeia, A Liga Extraordinária e Tom Strong. O problema é que nesse período aconteceu a crise na indústria de quadrinhos, que inclusive eu já expliquei aqui no canal. E, sem escolha, Jim Lee decidiu sair da Image Comics, levando a sua produtora e vendendo a Wildstorm com todas as suas publicações, todos os seus personagens e todos os seus selos secundários para ninguém menos que a DC Comics. Isso criou um grande atrito com Alan Moore nesse período que se estende até os dias de hoje. Jim Lee se manteve como diretor editorial, mas tudo que o selo Wildstorm produzia a partir de 1999 agora era propriedade da DC. Por mais que as publicações continuassem sendo feitas com o selo da sua produtora, mas oficialmente o universo Wildstorm fazia parte da DC Comics. E depois de 2005, inclusive, o universo Wildstorm era catalogado como a Terra 50 do multiverso da DC. Foi assim que, sob o guarda-chuva da DC Comics, a Wildstorm continuou publicando títulos populares como The Authority e Planetary. Foi nesse período também que a Wildstorm foi usada para publicar títulos licenciados de grandes franquias como Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Star Trek, StarCraft e até Arquivo X. Isso durou até o fim de 2010, quando Jim Lee e Dan Didio, coprodutores da DC Comics na época, anunciaram o encerramento do selo Wildstorm. Isso porque a DC estava passando por uma reestruturação editorial completa. Isso marcou o fim oficial da marca Wildstorm como um selo independente. E isso aconteceu porque em 2011 a DC trouxe os Novos 52. Inclusive supervisionados pelo próprio Jim Lee, que criou a maior parte da estética dessa nova era dos quadrinhos. E junto com os Novos 52, toda a linha de super-heróis criados pela Wildstorm foram incorporados nessa nova continuidade, fazendo parte oficialmente do universo DC. O universo Wildstorm veio incorporado na DC com novas séries, como por exemplo Voodoo, Bandoleiro, Stormwatch e Time 7. Infelizmente, esses personagens não tiveram grande destaque na era dos Novos 52. E em 2016, muitos dos personagens da Wildstorm desapareceram, com algumas exceções como Meia-Noite e Apollo. Só que em 2017, os personagens voltaram a ser publicados, agora nas mãos de Warren Ellis, que iniciou um novo projeto chamado The Wildstorm, que apresentava uma continuidade completamente independente dos Novos 52. E eles foram reintegrados na continuidade da DC há pouco tempo, inclusive, em 2021. Inclusive numa história também que junta Superman e The Authority, que levou a um outro crossover também chamado War World Saga. E é provavelmente a partir daí que veio uma ideia de unir Superman e a Autoridade num possível filme do novo DCU nos cinemas.
Independente disso, vários personagens criados pela Wildstorm estão fazendo aparições em quadrinhos de outros grupos ou personagens, como em Waller vs Wildstorm. E isso vem só intensificando cada vez mais todo esse universo criado por Jim Lee, oficialmente integrado com o nosso querido universo DC. A ideia no começo era ser uma produtora contra o grande sistema, mas no fim a Wildstorm se uniu a uma das maiores editoras da indústria. Mas independente disso, os seus personagens continuam vivos e cada vez ganhando mais destaque dentro e fora dos quadrinhos. E para listar as melhores criações do universo Wildstorm, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.